Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor conhecimentos pedagógicos para você que está se preparando para concurso público na área de professor. Então, você que mora aqui na região de Brasília, mais especificamente aqui também, no entorno do Distrito Federal, entorno sul, está se preparando para o concurso de Valparaíso de Goiás, você chegou na aula certa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é muito recorrente em provas. Ou você, de outro estado aí, Santa Catarina, que trouxe uma notícia excelente. 10 mil vagas previstas para o próximo edital. Isso mesmo, salários muito bons. Então você que está se preparando também para esse certame de Santa Catarina, chegou sua hora, chegou seu momento. O tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema muito recorrente em prova, é um tema que aparece bastante e que com toda certeza vai estar na sua prova. Vamos falar sobre a nossa querida didática, isso mesmo, didática, que é um tema muito importante, que costuma cair muito em prova e que com toda certeza depois dessa aula você vai gabaritar todas as questões sem nenhuma dúvida. Didática que é a arte de ensinar. E como toda arte de ensinar, ela exige que nós tenhamos conhecimento e comprometimento com as estratégias que nós iremos escolher para aplicar dentro da nossa sala de aula. Isso mesmo. Tendo em vista que nós, enquanto professores, somos explicadores, temos a função de deixar o conteúdo mais palatável, mais fácil, de fácil acesso aos nossos alunos. Então isso é didática de uma forma bem simples, de uma forma bastante clara. Então vamos trabalhar aqui o conceito de didática, trabalhar algumas questões bastante pontuais e depois resolver exercícios para fixar esse conteúdo. Vamos lá? Vem comigo? Então vamos lá na tela. Olha só, didática, vou deixar aqui para você já, ó. Vou deixar para você o meu Instagram, deixa eu apagar aqui, Luiz Dude, sempre com conteúdo muito pertinente para a sua aprovação, Luiz Dudes, tá bom? Aproveita e segue lá, vamos lá? E antes de nós começarmos então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre o conceito de didática. Eu gosto muito de uma frase que eu li uma certa vez do Einstein. E o Einstein dizia o seguinte: que educar verdadeiramente não é ensinar novos fatos ou enumerar fórmulas prontas, mas preparar a mente para a verdadeira aprendizagem, segundo Albert Einstein. Então vamos lá, vamos ver esse conceito de didática aqui junto comigo. Didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das estratégias, palavra muito importante, ó, das estratégias de aprendizagem. Sua busca de cientificidade se apoia em posturas filosóficas. Então vamos lá. Duas questões importantes. Primeiro, a escolha de quê? De estratégias. Essas estratégias aqui é o que irão nortear o quê? Irão nortear a sua metodologia de ensino a ser praticada, utilizada em sala de aula. Então essas estratégias, quando escolhidas de uma forma bastante competente, isso vai influenciar de forma positiva na sua metodologia. Em segunda análise, a busca de cientificidade está atrelada ao quê? Às posturas filosóficas. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é filosofia da educação. Então, conceitos importantes da filosofia da educação vão estar aqui relacionados com quem? Relacionados com a didática, como, por exemplo, o funcionalismo, como o positivismo de Augusto Comte, que surge no século XIX, como o formalismo e também o idealismo de quem? O idealismo platônico. Sintetizando, então, poderíamos dizer que ela funciona como um elemento que visa transformar da teoria à prática, ou seja, que visa trazer praticidade ao ensino, mostrar aos alunos a importância do conteúdo que está sendo ministrado. Então vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar aqui na tela. Definição: ramo da pedagogia que se ocupa de métodos e técnicas de quê? Métodos e técnicas de ensino, isso a gente já viu.
Foco no quê, pessoal? Foco na facilitação da aprendizagem e no desenvolvimento. Mário Sérgio Cortella, certa feita, disse que o professor, ele também deve ser o quê? Um explicador. Como explicador, o que que nós entendemos? O professor enquanto explicador. O professor enquanto explicador é aquele que pega um conteúdo extremamente complexo, um conteúdo trabalhado dentro das entrelinhas da academia, aquele conteúdo que quando você encara ele logo de cara, você já não consegue entender boa parte do que ele te apresenta. Então o professor faz o quê? Ele facilita o acesso ao conhecimento. Isso é didática. Então é aí que nasce o professor explicador. O professor que pega aquele conteúdo complexo e coloca ele palatável aos alunos, tudo bem? Nesse sentido, os objetivos principais são aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o nosso querido planejamento de aula, seleção de estratégias pedagógicas. Isso é o que, pessoal? É a escolha do método didático que você vai utilizar, é a escolha metodológica, que é importantíssima e que deve estar bem explícita e elaborada dentro do seu planejamento de aula. Adaptar o ensino às necessidades dos alunos. Aqui, isso também nos traz a ideia de inclusão. Inclusão. A didática também, ela é utilizada como uma forma de incluir. Disse Pitágoras certa feita: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E uma das questões que mais nós temos que trabalhar em sala de aula é o respeito, a empatia, voltadas para as pessoas que têm as suas necessidades especiais, né? Combater o racismo, a violência dentro das escolas, sempre muito importante, e essa é uma metodologia didática que pode ser utilizada por nós, professores. Personalização do aprendizado, né? E inclusão de diferentes estilos de aprendizagem. Método expositivo, método dialogado, trabalhos em grupo, estudo de caso, todos esses elementos são extremamente importantes e estão dentro da ideia de didática. Então, princípios fundamentais da didática. Princípios fundamentais. Objetivos e conteúdos devem ser o quê? Bastante definidos. Isso quer dizer que eles devem ser clarificados. O conteúdo deve estar bastante claro ao aluno. Envolvimento ativo dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Então a didática, ela traz essa ideia. Ela traz a ideia de que o aluno, ele precisa ser protagonista do seu papel de ensino e aprendizagem. Ele não pode ser apenas um ser passivo do conhecimento, onde o professor está ali como alguém detentor de todo o conhecimento, onde não haja interação. Então, a didática, ela trabalha esse conceito, ela tem esse objetivo bastante claro. O aluno precisa ser ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Estímulo ao interesse e à curiosidade dos alunos, né? E respeito às diferenças individuais. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui também inclui o quê? A questão da inclusão, da educação inclusiva, ok? Augusto Cury, uma certa feita no seu livro, disse que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então isso aqui, ó, tem muito a ver com o papel da inclusão dentro da sala de aula. Principais métodos que podem ser utilizados dentro da sua didática, dentro do seu campo didático. Método expositivo, que é aquela aula tradicional, explicativa geralmente, mas centrada também em quem? No professor. Esse método aqui, ele é um método mais tradicional, que chegou aqui no Brasil com a chegada dos jesuítas durante o período do Brasil colônia, mas que ao longo do tempo, ao longo da história da educação, esse processo ele vai sofrendo uma série de transformações até o professor se tornar o professor mediador, o professor explicador, o professor que interage com os seus alunos, que interage com a sua turma. Dialógico, que é quem? Que é a interação entre o professor e quem? E os seus alunos. Isso aqui traz uma característica de atividade, de educação ativa, onde o aluno e o professor, através de debates e discussões,
buscam o quê? A sua interação. Por isso que educar é sempre semear com sabedoria, porque isso aqui trabalha o quê? Isso aqui trabalha as questões de relacionamento dentro da sala de aula, ok? O método socrático é baseado em perguntas e respostas, né? Com o objetivo de aguçar o pensamento crítico. Então, o método socrático é um ensino baseado em perguntas para estimular o pensamento crítico. Aprendizagem através de experiências práticas e experimentos é um método experimental. Isso aqui também a gente pode chamar de empirismo, ok? Corrente filosófica que surge no século XVI com John Locke, que leva em consideração as questões da experiência sensorial. Daí, didática está muito próxima com conceitos dentro da filosofia da educação. Técnicas de ensino eficazes. Uso de recursos visuais, como o que, pessoal? Quadro, gráficos, vídeos e apresentações. Né? Essas são as técnicas didáticas que você pode utilizar para criar um ambiente mais fácil, mais facilitador, onde educar torna-se uma atividade prazerosa. Trabalhos em grupo, que é a cooperação e desenvolvimento de habilidades sociais em que? Em grupo. Estudo de caso. Cara, isso aqui é muito legal, por quê? Porque você trabalha conceitos teóricos. E uma das grandes dificuldades que nós temos atualmente no ensino no Brasil é trabalhar conceito com os nossos alunos. Então, o aluno que está, às vezes, lá no ensino médio, ele não detém o conhecimento de conceitos importantes para aquela determinada disciplina. Então, vou pegar, por exemplo, na disciplina que eu dou aula, que é a história, né? O aluno chega lá no ensino médio sem saber o que é mercantilismo, sem saber o que é colonização, sem saber o conceito de feudalismo, que são conceitos importantes para que ele consiga se desenvolver em outros conteúdos que serão apresentados para ele ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem, ao longo do seu processo escolar, ok? Então, o estudo de caso ele é muito interessante, ele é muito importante dentro desse processo didático, porque você consolida os conceitos que são importantes dentro daquelas determinadas disciplinas. Por isso que existe dicionário de conceito de história, de geografia, de filosofia, de direito, justamente uma metodologia didática para facilitar a aprendizagem de conceitos básicos e aí, a partir daquele conceito, você ir construindo o seu castelo de conhecimento. Então, olha lá, a aprendizagem baseada em projetos que são o quê? Que são integradores. Aqui a gente trabalha o quê, pessoal? Aqui a gente trabalha a nossa famosa interdisciplinaridade. A famosa interdisciplinaridade. Tudo bem? Que é a união de duas disciplinas a partir de um objetivo de ensino e aprendizagem, a partir de um conteúdo, ok? Por isso, aquela famosa frase de quem? De Coralina. Quem é que lembra da famosa frase de Coralina? Feliz é aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina, ok? Vamos lá? Vamos lá? Avaliação na didática. Importância da avaliação. Medir o processo dos alunos, né? Ajustar métodos e estratégias de ensino. Aqui, pessoal, há algumas pessoas que trazem a ideia, né? Que falam, inclusive, defendem essa ideia de que a didática, ela é a arte de você ensinar tudo a todos. Isso é uma utopia. Isso é uma utopia e eu vou explicar por quê, obviamente. Porque todo planejamento de aula, ele é um planejamento que deve ser reavaliado. Nós sabemos que nós, enquanto professores, jamais conseguiremos alcançar 100% da nossa turma. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sempre precisa reavaliar os nossos processos, reutilizar alguns processos ou até mesmo mudar de processos dentro da dinâmica da escolha das técnicas didáticas a serem utilizadas em sala de aula. Então, quando você entra em sala de aula, você não vai alcançar ali cerca de 60%, 70% da sua turma. Alguns alunos nunca irão aprender aquilo que você passou, aquilo que você ensinou, porque isso é extremamente normal. Numa sala de 40 alunos, você alcançar todos
todos com uma didática, você no mínimo é um super-herói da educação. Então não pode ser a arte de ensinar tudo a todos, porque nós nunca conseguiremos ensinar tudo. Quando eu digo que eu consigo ensinar tudo, eu estou sendo no mínimo presunçoso. Quando eu quero esgotar um assunto, quando eu digo que eu pretendo esgotar um assunto, eu estou sendo no mínimo presunçoso, então isso não pode acontecer. O que é didática, então, professor? A arte de ensinar. Para além disso, a arte de sempre estar avaliando e reavaliando os seus processos didáticos, ok? Então a didática é o caminho. A metodologia que eu vou escolher, se é quadro, se é pincel, se é data show, se é slide, se é mapa mental, se é estudo de caso, a metodologia que eu vou escolher, ela caminha por cima deste caminho chamado didática. Tome nota, tome nota. Então, olha só, promover o feedback construtivo com os alunos, isso aqui a gente chama de quê? Isso aqui a gente chama de devolutiva. Sempre desenvolvendo essa prática da argumentação, essa prática de sempre estar ali tentando recuperar e corrigir erros que, obviamente, nós cometemos enquanto professores na escolha das nossas metodologias. Fyodor Dostoiévski disse certa vez: não será preferível corrigir, recuperar e educar um ser humano em que corta-lhe a cabeça. E não educar o aluno, não escolher estratégias corretas, não ter comprometimento com o meu planejamento e com o meu processo didático, é como se eu estivesse cortando a cabeça do meu aluno. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa ter esse compromisso de escolher os métodos e as estratégias que mais sejam eficazes dentro daquela turma. Até porque, gente, a gente sabe, a gente que dá aula em muitas turmas, às vezes uma metodologia didática que você utiliza naquela sala de aula específica não vai ser a mesma metodologia que você vai ter sucesso na aula seguinte. Por isso que não pode ser a arte de transmitir tudo a todos, de ensinar tudo a todos, né? Cada sala tem a sua característica, a sua idiosincrasia. Cada aluno tem o quê? Cada aluno tem o seu perfil de aprendizagem, a forma como ele vai se adaptar àquele conhecimento, ok? Então, nesse sentido, nós temos dois tipos de avaliação também. A avaliação contínua, que é um processo contínuo, né, de aprendizagem, de recuperação e de avaliação, e a famosa avaliação somativa, que é aquela que a gente avalia o aluno no final de uma unidade ou de um curso. Aqui nós temos uma perspectiva mais tradicional de ensino, né? A avaliação somativa, ela é dentro de uma perspectiva mais tradicional, enquanto na avaliação formativa dentro de uma perspectiva mais progressista, mais contemporânea, ou seja, a avaliação ela é contínua, ok? Principais desafios da didática. Quais são os principais desafios da didática, gente? A diversidade cultural e socioeconômica dos nossos alunos, né? Então, essa diversidade socioeconômica, ela é uma diversidade também geográfica. Então, isso deve ser levado em consideração pelo professor durante o seu processo de ensino e aprendizagem, né? Então, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua produção e também para a sua construção. Quem foi que disse isso? Paulo Freire. É sobre isso aqui, então, que nós estamos falando. Compreender a diversidade cultural e socioeconômica dos alunos, utilizando a educação como uma ferramenta de superação do status quo, como uma ferramenta de superação da manutenção das estruturas sociais, a educação transformadora, ok? Integração de tecnologias, tá? Isso aqui é um processo didático muito interessante, levando em consideração o século XXI e o seu amplo aparato tecnológico. Manutenção do engajamento e motivação dos alunos. Esse é um desafio extremamente, né, importante de ser discutido e de ser debatido, principalmente com o quê? Com o uso indiscriminado do quê? Do celular em sala de aula. Então é importante a escola, a gestão das escolas, né? O governo, a Secretaria de Educação discutirem metodologias para a conscientização dos alunos do uso de forma didática dos celulares, ok? Educação digital, uso de plataformas online e recursos digitais. Ainda que a sua escola não tenha plataformas online, mas a partir do momento que você, por exemplo,
utiliza o material em PDF, você já está utilizando recursos digitais. Adaptação do ensino às necessidades individuais do aluno, ou seja, levar em consideração a individualização do aluno, né? As características particulares e, consequentemente, estratégias de inclusão de alunos com necessidades especiais, ok? Já falamos disso também. Então, caminhando, vamos então agora responder algumas questões para a gente consolidar o nosso conhecimento. Quatro questões só para a gente fixar o nosso conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 1. É função da ação didática, ou seja, a didática enquanto ação, enquanto fórmula ativa de conhecimento, ok? É função da didática o desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno? Essa questão, certo ou errado, gente? Questãozinha muito mais do que certa, ok? A ação didática, ela tem que ser o quê? Uma ação ativa. Essa ação ativa, ela permite com que a educação seja mais o quê? Transformadora. Uma educação mais transformadora. Também mais o quê? Inclusiva. E também mais o quê? Uma educação mais voltada para a arte de ensinar. Arte de ensinar, que é o conceito de quê? De didática. Que é o conceito de didática, tudo bem? Conceito de didática. Show de bola? Lembrando que cada turma, com suas características diferentes, nunca conseguiremos alcançar tudo, ou todos os alunos, como nós gostaríamos que isso acontecesse. Né? Então, eu gosto muito de uma frase do Charles Bukowski, que ele diz mais ou menos o seguinte: não há nada que ensine mais do que nós nos reorganizarmos do que um período de fracasso. É mais ou menos assim. Não há nada que nos ensine mais do que nos reorganizarmos depois de um período de fracasso. Essa é uma frase do Charles Bukowski. E nós, enquanto professores, quando nós falamos de planejamento, quando nós falamos de atividade de sala de aula, isso é uma frase que encaixa perfeitamente na nossa profissão, porque a gente sempre precisa estar nos reavaliando, reavaliando os nossos processos, reavaliando as nossas metodologias, ok? Vamos lá, questão de número 2 aí na tela para você. Em relação à didática e à metodologia do ensino, assinale a afirmativa que é o quê? Incorreta. Letra A. A didática é uma área de conhecimento que se dedica à reflexão crítica. Perfeito. E fundamentada sobre o processo de ensino e aprendizagem. Perfeitíssimo. Letra A não é nosso gabarito. Letra B. A metodologia do ensino se refere ao conjunto de estratégias. Coisa linda. Técnicas e recursos que o professor utiliza para promover a aprendizagem dos alunos. Perfeito. Ele utiliza técnicas? Sim. Ele utiliza recursos metodológicos? Sim. Então, logo também não é o nosso gabarito, porque nós estamos buscando qual? A incorreta. Letra C. A escolha da metodologia de ensino deve considerar os objetivos de aprendizagem, os conteúdos a serem ensinados, as características dos alunos. E como uma metodologia de ensino eficaz é aquela que garante a aprendizagem de todos os alunos de forma homogênea e de forma indistinta. Letra C também não é o nosso gabarito. Letra D. Uma metodologia de ensino eficaz é aquela que garante a aprendizagem de todos os alunos de forma homogênea e de forma indistinta. Letra D, nosso gabarito aqui, questão. A nossa alternativa D é a questão equivocada, ok? É a nossa questãozinha também aqui que está errada, tudo bem? Então, questão de número 2. Letra D, questão de número 3. Segundo José Carlos Libano, em seu livro Didática, a forma mais usual de organizar a conversão didática é pergunta, tanto do professor quanto dos alunos. A pergunta é um estilo para o raciocínio e incita os alunos a observarem, pensarem, duvidarem, tomarem partido.
É também um indício de que os alunos estão compreendendo a matéria, na medida em que vão aprendendo a formular respostas pensadas e corretamente articuladas. Com tal argumentação, este autor defende que a conversação didática, embora muitas vezes seja chamada de aula dialogada, ou seja, aquela aula que é conversada, é algo mais que isto. A conversação didática é a forma mais típica de qual método de ensino, galera? E aí, método de trabalho em grupo? Não. Claro que não. Método de exposição do professor? Não, porque aqui é dentro de uma perspectiva mais tradicional. Aqui dentro de uma perspectiva que mais prática. Então, quando a gente fala de metodologia, de conversação didática, eu estou falando de algo que é dialético, algo daquilo que é previsto dentro de uma metodologia de aula aplicada para a conversa, para o debate, né? Método de trabalho independente, nada a ver isso aqui, letra C, né? E letra D, método de elaboração conjunta, marca aí no seu material. Letra D, gabarito da questão de número 3. E questão de número 4, última questão da nossa aula de hoje. A função das práticas pedagógicas é facilitar, olha que lindo, justamente isso, facilitar e promover a aprendizagem, atendendo às necessidades variadas dos estudantes. O nome disso é o quê? O nome disso é inclusão, tá? Atendendo às necessidades variadas dos estudantes. A utilizar diferentes métodos para criar um ambiente de ensino diversificado e eficaz. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é escolha da nossa querida metodologia de aula, que nós sempre devemos levar em consideração na hora de fazermos o nosso planejamento de aula, ok? E considerando sempre cada estudante como único, ou seja, levando em consideração as suas particularidades. Por isso que aquele conceito de que a didática é a arte de ensinar tudo a todos, ele não cabe, ele não se coaduna com o aspecto da particularidade que cada aluno tem. Porque uma hora ou outra nós vamos precisar rever as nossas metodologias com a finalidade de alcançarmos aqueles que ainda nós não conseguimos. E lógico que a gente sabe que alcançar todos os alunos dentro de uma sala de aula é muitas vezes uma utopia. Uma utopia porque não existe nenhuma metodologia que consiga abarcar todos os alunos de uma só vez. Conseguiremos fazer isso de uma forma, dentro de uma perspectiva da maioria da turma, mas não com todos. Por isso que didática é a arte do quê? É a arte de ensinar, mas também é a arte de nos reavaliarmos. E de reavaliarmos, medir o conhecimento e de buscarmos estratégias para melhorar o nosso processo didático, ok? Questão de número 4, certo ou errado? O que você me diz aí? Questão de número 4, marca aí no seu material. Questão de número 4, certa, ok? Com isso, então, terminamos a nossa aula de hoje com essa frase de Misola Areza, didática, a sutil diferença entre um professor e uma pessoa comum. O que diferencia um indivíduo de um professor, tá? É a didática, é a forma como você facilita a compreensão do conhecimento ao seu aluno. Um beijo para você, boa preparação, até a nossa próxima aula. Compartilhe essa aula, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário se essa aula te ajudou, se essa aula foi importante para você. Até a próxima, um forte abraço, boa preparação para você.